Nós estamos comemorando nesse mês, não só nós, igrejas no mundo todo, estão comemorando nesse mês 500 anos da Reforma Protestante. Especificamente, o dia em que a Reforma Protestante completará os 500 anos será no próximo dia 31 de outubro. 500 anos em que um movimento de uma certa revolução começou a acontecer dentro da igreja, e alguns pontos fundamentais fizeram e fazem parte da reforma. Nós não vamos usar essa série para apenas fazer festa, comemorar e beleza, porque tudo está bem e a gente tem muito a comemorar. Sim, a gente tem muito a agradecer a Deus, porque, afinal de contas, nós somos uma igreja de tradição reformada. E nós estamos aqui, direto ou indiretamente, por causa disso. No entanto, o título dessa série é Reforma Protestante, 500 anos depois, nós ainda precisamos. Por quê? Porque, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre um tema da Reforma que significa somente a Escritura, ou seja, só a Bíblia, tão somente a Bíblia, é o nosso referencial de fé. Nós não temos um outro referencial a não ser a Bíblia. A palavra de um pastor, de qualquer pastor, por melhor que seja, não é definitiva com relação aos caminhos que nós queremos trilhar. Por melhor que seja essa palavra. A palavra de Deus, a Bíblia é. Não há nenhum livro, por melhor que seja o livro, e há muitos bons livros por aí, há muitos bons livros cristãos, mas nenhum deles se equipara com relação ao referencial definitivo de fé do que a Bíblia. Então, quando Martinho Lutero estabeleceu alguns pontos da reforma, e a reforma, então, solidificou esses pontos nesses 500 anos, e quando nós dissemos, nós falamos e afirmamos somente a Escritura, nós estamos dizendo isso. A Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é definitivamente suficiente para trazer a cada um de nós a total vontade de Deus para a nossa vida e para a vida da igreja. Esse é um ponto que nós precisamos estabelecer. Ainda mais, e nós vamos falar um pouco sobre isso, ainda mais numa época em que a igreja evangélica, especificamente eu vou dizer da igreja evangélica, aparentemente precisa de uma nova reforma. Porque há tanta mandinga sendo feita em nome de Deus dentro das igrejas evangélicas, que nós precisamos voltar a pregar que somente a Escritura é suficiente. Mas antes de entrar no texto, eu gostaria de fazer um exercício com você e gostaria que você, por favor, participasse dele, porque ele vai ser importante para a compreensão de algumas coisas que nós vamos conversar a partir de agora. Se você está nos assistindo e quiser fazer o exercício em casa, se você está ouvindo pela internet e quiser fazer o exercício em casa, você pode fazer isso também. Mas a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é que você feche os seus olhos, porque eu vou precisar que você use a sua imaginação nesse momento, e eu gostaria que você não se distraísse com absolutamente nada. Então, por favor, feche os seus olhos, e eu vou pedir que você imagine, nesse exato momento, que você está deitado na sua cama. Você está deitado na sua cama, na sua casa, seja ela de que jeito for, onde for. No entanto, você está deitado na sua cama e você está com muito frio. Seu corpo está gelado. E você não tem absolutamente nada com o que se cobrir. E você sente que está muito frio e você sente o seu corpo tremendo. No entanto, por algum motivo que você não sabe explicar, o seu quarto começa a se encher de água. Aquilo assusta você, mas você continua deitado, com muito frio, até que você nota que aquela água que começa a encher o seu quarto começa a tocar o seu corpo, porque já está chegando na altura da sua cama. E você nota então que a água que toca o seu corpo, que está enchendo o seu quarto, é uma água que está numa temperatura muito, mas muito agradável. Ela está naquela temperatura de piscina aquecida, e quando aquela água começa a tocar o seu corpo, você começa a notar que automaticamente muito daquele mal-estar que você estava sentindo por causa do desconforto gerado pelo frio começa a ir embora.
E você nota então que vagarosamente aquela água continua subindo. E ela não apenas agora está tocando uma parte do seu corpo, como metade do seu corpo já está submerso naquela água. E agora já é aquele momento que você sente o seu corpo definitivamente esquentando e a sensação é muito boa. De uma tal forma que você está pensando, eu não quero sair daqui, eu vou ficar aqui, esse é o meu lugar, essa água está muito boa, aparentemente tudo está conspirando para que agora o bem-estar tome conta da minha vida. É claro que pouco tempo depois você vai notar que aquela água já chegou no seu rosto. E nesse exato momento, apenas o seu nariz está fora da água. Mas a água é muito boa. A água está numa temperatura muito boa. E você se lembra que há pouco tempo você tá pensando assim, há pouco tempo eu estava morrendo de frio. Eu não vou sair daqui. Porque eu sei, eu estou nessa água, ela está numa temperatura excepcional, e se eu sair dessa água agora, eu vou voltar àquele incômodo frio que eu estava sentindo antes. Eu vou continuar aqui, mesmo que haja uma voz lá no fundo dizendo, você precisa levantar para não morrer afogado. Mas você pensa, não, eu não vou fazer isso. Até que, inevitavelmente, a água cobre você por inteiro e alguns minutos depois você simplesmente morreu afogado. Agora você pode abrir os seus olhos. É exatamente assim que a cultura faz com a gente. Nós estamos inseridos numa cultura que, quando começa a tocar o nosso corpo, começa a dar uma certa sensação de isso é legal, isso não é tão ruim. E eu não vou sair daqui. Até porque, mas Marquito, você está dizendo que nós estávamos incomodados com o quê? Talvez se você for um cristão, talvez você estivesse incomodado até aquele momento com a Bíblia. Porque eu não sei se você notou, a Bíblia incomoda muito. A Bíblia é um livro que não foi feito para você se sentir bem. Porque se a Bíblia fosse feita para você se sentir bem, ela não diria uma série de coisas que, por exemplo, Jesus diz no Sermão do Monte. Se a Bíblia fosse escrita para que você, ao abrir, pensasse assim, agora sim eu estou com a minha vida tranquila e eu vou caminhando sossegadamente em direção ao céu. Se fosse assim, Jesus, por exemplo, na Bíblia, nunca teria dito para você dar a outra face. Porque dar a outra face é algo que nos incomoda muito. Talvez eu esteja dizendo de mim e talvez eu não deva colocar você nesse bolo. Mas provavelmente uma grande parte das pessoas que já teve que dar a outra face sabe o quanto isso é incômodo. Não é fácil fazer isso. Não é fácil, por exemplo, quando a Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Muito complicado fazer isso, a não ser que você ore pedindo que Deus mate aquela pessoa. Mas não é o que a Bíblia diz para você fazer. A Bíblia diz para a gente abençoar a gente que a gente não gostaria de abençoar. Então, sim, quando nós compreendemos o que a Bíblia diz, nós começamos a entrar num certo desconforto, até que a cultura vem e começa a tentar mudar, dizendo, mas você não precisa seguir isso. Há uma outra alternativa e há uma outra possibilidade. E a água vai subindo. E a água da cultura vai nos envolvendo e a gente pensa, mas isso está gostoso, é o que eu queria, é o que eu precisava. Enquanto eu estava vivendo, tentando viver de acordo com o que a Bíblia diz, eu levava muita pancada, eu sofria, e eu tinha que fazer morrer a minha própria carne. Mas agora, eu estou vendo que eu estou sendo envolvido pela cultura, e a água é quente, é gostosa, ela está me relaxando. Não, daqui a pouco ela vai matar você, e quando você olhar, você já está totalmente submerso, enredado por aquilo todo, de uma tal forma que alguém vai olhar para você ali e vai ver, talvez só haja um vulto ali, alguém morreu ali. É o que acontece com muitos cristãos com relação à cultura. Antes, eu quero dizer uma coisa, toda cultura é ruim? Não. Há aspectos da presença de Deus, mesmo numa cultura em que o pecado trabalha de maneira muito clara. Mas nós não podemos também nos abrir e nos vender à cultura da sociedade em que nós estamos inseridos sem um pensamento crítico. E só a Bíblia pode fazer isso. Então, hoje, especificamente, eu quero contrapor um pouco do que a nossa cultura tem nos ensinado e tem nos movido a fazer e o que a Bíblia tem nos ensinado. E eu vou usar um texto em que Paulo escreve a um cara chamado Timóteo, um jovem pastor. Paulo praticamente está fazendo, nas duas cartas que ele escreve a Timóteo, um coach. Então ele diz para Timóteo, chega aqui, eu vou treinar você,
para mostrar como as coisas são, como a igreja é e como você deve pastorear a igreja. Então, tanto na primeira carta como na segunda carta, há uma série de dicas que Paulo dá a Timóteo que cabem muito bem para cada um de nós cristãos vivendo no mundo em que nós estamos vivendo. E eu vou partir do princípio que se você, como cristão, acha que o mundo não está tão ruim assim, é porque provavelmente você não está assistindo o mundo como ele é. Mas talvez com os óculos de quem conseguiu, talvez, fazer uma maracutaia e debaixo dessa água quente comprou um snorkel e está respirando debaixo da água da cultura. Mas se você é um cristão atento ao que está acontecendo, no mínimo, com relação ao mundo que nós estamos vivendo, você está um pouco escandalizado. Mas escandalizado no bom sentido. No entanto, vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, num texto em que Paulo vai falar algumas coisas, e eu gostaria que a gente analisasse isso do versículo 1 ao versículo 17. A Bíblia começa dizendo assim: Timóteo, saiba disso. Note uma coisa. Nos últimos dias é assim, no fim dos tempos, quando o mundo estiver prestes a acabar, e o dia do juízo chegar, nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Agora, Paulo então vai dizer, nos últimos dias as pessoas vão ser de um jeito. Então a gente vai analisar como é que as pessoas serão, sociedade, cultura, quando o fim estiver próximo. Eu quero lembrar você, antes de tudo, que essa carta foi escrita, arredondando, há 1950 anos. Então nós estamos diante de um texto escrito há mais ou menos 1950 anos, arredondando, ok? Mas veja o que Paulo diz para esse jovem pastor Timóteo, dizendo: Timóteo, vai chegar um tempo em que os dias serão terríveis, porque os homens serão. E aí, atenção, como é que os homens serão quando esse tempo chegar? Eu sei que a gente vai ler isso e a gente vai pensar, meu Deus, como será terrível esse tempo. Talvez daqui 300, 400 anos, se as coisas piorarem, nós estaremos vivendo um tempo assim. Mas veja, os homens serão egoístas. Resumindo, os homens e mulheres, o ser humano, pensará mais em si mesmo do que no outro. Já imaginaram viver num mundo assim? Deve ser uma coisa horrorosa. Viver num mundo em que as pessoas pensam mais em si mesmas do que no outro, deve ser complicado. Que Deus nos livre de chegar nessa época e viver essa época. Mas vejam, irmãos e irmãs, que haverá um tempo em que as pessoas serão egoístas, em que o que vai importar, o que eu quero é ser feliz e andar tranquilamente na favela em que eu nasci. E poder me orgulhar, e o resto eu já esqueci. Bom, o que importa é ser feliz. Se a minha felicidade vai arrebentar o outro, azar do outro e ele que se vire com isso. Veja, chegará um dia em que as pessoas viverão assim. E mais, elas não apenas serão egoístas, elas serão avarentas. Avarento, o que é? O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa mesquinha, que se preocupa excessivamente com o dinheiro. Mas é de um temor isso para nós, porque imagine você viver num mundo em que as pessoas, além de serem egoístas, são avarentas. Elas pensam em si mesmas e fazem tudo por dinheiro. Que absurdo! Mas os últimos tempos, os dias serão terríveis, porque nós estaremos cercados de pessoas assim, ou talvez não apenas cercados de pessoas assim, mas olharemos para o espelho e nos veremos assim. Mas tem mais. Serão presunçosos e arrogantes. Terão uma noção de si muito maior do que si mesmos são. Serão blasfemos. Eles não apenas virarão as costas para Deus, porque uma coisa é você virar as costas para Deus, a outra é olhar para Deus e dizer blasfêmia. É dizer, eu cuspo no que o Senhor diz que é verdade. Uma coisa é viver de uma maneira em que Deus está daquele lado e eu estou caminhando numa direção contrária ao que Deus estabeleceu. A outra coisa é virar-se para Deus e dizer, nós desafiamos o Senhor. Veja, haverá uma época em que as pessoas viverão dessa tal forma.
dizendo que se isso é o que Deus quer, então eu cuspo nesse Deus. Talvez será uma época em que as pessoas, e aí independente da sua tradição religiosa, será uma época talvez em que as pessoas pegarão imagens religiosas que sabem que tem uma conotação de valor numa cultura católico-romana como a nossa, e pegarão uma imagem, por exemplo, de escultura e ralarão em cima dos seus membros sexuais. Ah, do que você está dizendo? Não, eu estou dizendo de algo que aconteceu aqui em nosso país. Eu não estou fazendo uma suposição. Eu estou dizendo de algo que acontece. Ah, é a nova arte. É a nova arte. O interessante é que quando um pastor chutou uma santa e ele fez errado, isso no ano de 1994, parou o país. Hoje há um movimento que pega uma imagem, da mesma imagem, rala num ralador, e essa pessoa está nua, e os pedaços dessa imagem vão caindo em cima do seu corpo nu, exatamente onde você está pensando. Haverá uma época em que as pessoas farão isso, e mais, algumas pessoas defenderão isso. Serão desobedientes aos pais? Bom, não precisa nem dizer nada. Serão ingratos, ímpios, sem amor pela família. Serão irreconciliáveis. É interessante porque aqui o ponto não é apenas alguém que não consegue pedir perdão, é alguém que não quer. É alguém que diz, eu sei que eu devo pedir perdão e devo perdoar, mas não vou fazer. Não vou fazer, e ponto final. Ninguém me obriga a fazer isso, porque ninguém manda na minha vida. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Agora tem uma frase agora que resume a nossa época de uma maneira absurda. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Olha, se isso não é resumo da época que nós vivemos, então nós precisamos fazer um reestudo da sociedade que nós estamos inseridos. Porque se há algo que reflete muito bem a nossa cultura e a nossa sociedade, é apenas essa frase: mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Porque para muita gente, inclusive, Deus é aquele ser que foi colocado na história para tirar a graça de tudo. Tirar a graça dos nossos prazeres, dos nossos desejos e ficar tolhendo a gente. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Paulo está dizendo algo aqui muito, muito estranho, porque ele está dizendo, você pode fazer tudo isso e ainda assim ter aparência de piedade. Isso é um negócio estranho, porque Paulo está dizendo, uma pessoa pode ser tudo isso, pode comprar esse pacote por inteiro, mas ainda você olhar para ela e ela ter aparência de piedade. É interessante que Paulo está dizendo algo do tipo, cuidado, Timóteo, porque pode ser que você esteja pastoreando esse tipo de gente. Pessoas que estão na igreja, mas eles compraram o pacote igreja. Eles não compreenderam o evangelho de uma tal forma que eles têm aparência de piedade. Você olha para eles e eles estão cantando do jeito que tem que cantar. Você olha para eles e eles estão ouvindo a palavra do jeito que tem que ouvir a palavra. Eles estão compenetrados, eles estão aparentemente entendendo e concordando com algumas coisas. Mas não se esqueça, Timóteo, muitas dessas pessoas têm apenas aparência de piedade. E aí Paulo diz algo que está muito demodé dizer no nosso tempo. Afaste-se deles. É interessante que a distinção entre fazer missão e misturar-se sem influência foi perdida em nosso tempo. Muita gente, com a desculpa de fazer missão, tem se envolvido com todas essas coisas sem fazer missão. É aquela coisa, é aquele tipo de pessoa que diz assim, sim, eu estou no meio disso tudo, mas eu estou no meio disso tudo para ser sal e luz. Você olha e você não vê nem sal, nem luz. Paulo está dizendo para um cara chamado Timóteo, foge desse tipo de gente, porque isso é cilada. São pessoas que têm aparência de piedade, mas o coração deles está completamente longe do que Deus estabeleceu. São pessoas que estão deitadas em sua cama
e a água gostosa da cultura está cobrindo seus corpos e eles vão morrer. Cuidado, não deite na cama com essas pessoas. Cuidado. Ah, você está dizendo para a gente sair do mundo e viver num gueto? Não. Eu estou dizendo que nós precisamos readquirir a missão consciente. E a missão consciente significa ir a todos os lugares em que Jesus foi, mas fazer o que Jesus fez. Porque com a desculpa de ir a todos os lugares em que Jesus fez, nós estamos indo a todos os lugares que Jesus fez, mas agindo como Judas agiu nesses lugares e não como Jesus agiu. E não adianta nada você ter a liberdade cristã de ir a todos os lugares, se no final a sua história termina como Judas, porque ela não termina da forma como deveria terminar. Eu, inclusive, quando falo de missão, eu defendo que cristãos têm sim que estar em todos os lugares. Mas eles têm que estar em todos os lugares de uma tal forma que quando nós cheguemos a esses lugares, a mesma expressão do Novo Testamento usada para os discípulos seja usada para nós. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até aqui também. Agora, o problema é quando nós, com a desculpa de fazer missão, estamos indo a todos os lugares, as pessoas olham para aqueles que deveriam ser sal e luz, sem nenhuma distinção de sal e luz que faça qualquer tipo de diferença. Isso é um problema sério, porque, gente, não subestime a capacidade influenciadora do mal sobre as nossas vidas. Não subestime. Nós não somos bons o suficiente para resistirmos ao mal quando nós estamos diante dele, sem a capacitação do Espírito para sermos de verdade sal e luz. Às vezes eu falo para homens, cuidado onde você vai ficar. Se você vai ficar com alguém, por exemplo, do sexo oposto, num lugar meio sozinho, cuidado. Se aquela pessoa não for sua esposa, no caso for sua esposa, pode ficar à vontade. Aí, às vezes, quando eu falo isso, algumas pessoas dizem assim, mas pastor, você não confia nas mulheres? Eu vou dizer, bom, eu confio. As mulheres? Confio. Não confio em mim. E quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, o texto não está dizendo maldito o homem que confia no homem. Não está dizendo de um para o outro. A Bíblia está dizendo maldito o homem que confia em si mesmo. Ai de nós quando fazemos isso. É por isso que Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado, foge disso, porque no final dos tempos haverá dias terríveis. Uma pergunta, estamos ou não estamos vivendo os últimos dias? Eu não sei quanto esses últimos dias vão durar. Eu não sei se nós temos mais um dia, 12 horas, 1 minuto ou 100 anos. Eu sei que, segundo as características da palavra, nós estamos vivendo os últimos dias e precisamos, de maneira definitiva, redescobrir isso. E redescobrir que, se estamos vivendo nos últimos dias, nós temos que parar de frescura, de ficar tentando encontrar em vários lugares respostas para aquilo que somente a Escritura pode dar resposta. Ou nós, cristãos, voltamos definitivamente para a Escritura como nossa única regra de fé e prática, definitiva e eterna, ou então nós sim estaremos cada vez mais moldados pelo mundo, pela cultura que nos cerca. O texto continua dizendo assim: são esses homens, com aquelas características, que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Se você for procurar na Bíblia, você não vai encontrar esses dois caras, a não ser aqui. Mas Janes e Jambres eram conhecidos pelos comentários feitos à Bíblia na época de Paulo, principalmente no Talmud, que é um comentário dos estudiosos da lei, a respeito da lei. Janes e Jambres eram conhecidos como sendo os magos que lutaram contra Moisés, eram os magos do faraó. Alguns aqui assistiram os 10 Mandamentos com o Charlton Heston. Alguns aqui assistiram, se eu não me engano, foi um filme inovador, porque é um filme com efeitos especiais. A gente olha hoje para o filme e fala,
Mas você tem que lembrar que aqueles efeitos especiais foram feitos, se eu não me engano, em 1954, o que é uma coisa absurda. Ele tinha lá o Charlton Heston, é um filme que... É legal o filme, muito bom o filme. Mas se você não viu os 10 Mandamentos com o Charlton Heston, você viu lá com a Record. Então, de qualquer forma. Mas você lembra daquela hora que Deus disse para Moisés assim, vai lá e fala para Faraó que tem que libertar o meu povo. E aí, Deus dá para Moisés uma vara, e era uma vara milagrosa. E um dos milagres que ele fazia é que ele jogava a vara no chão e ela se transformava numa serpente. Então Moisés vai diante de Faraó e para desafiar Faraó e mostrar o poder de Deus, ele joga a vara ali e ela vira uma serpente. Aí, o que o Faraó faz? Chama os seus magos, e os seus magos fazem o quê? Fazem a mesma coisa. Eles jogam a vara ali e elas também viram serpentes. Esses tais aí que jogam a serpente para disputar poder, eles eram conhecidos na época de Paulo como sendo Janes e Jambres. Então é disso que Paulo está falando. Você não pode se esquecer que no final da história, a serpente de Moisés, ela destrói a serpente inimiga e se alimenta da serpente inimiga, mostrando que o poder maior definitivamente era de Deus. Mas o que Paulo está dizendo é, esses homens têm uma postura exatamente igual à dos magos de Faraó. Eles acham que podem ficar disputando poder com Deus, blasfemando de Deus. Eles não compreenderam que o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer um de nós pode imaginar. Você pode, inclusive, fazer coisas parecidas do que Deus está fazendo uma cópia descarada. Mas você nunca vai conseguir êxito ao lutar contra ele. Então, quando Paulo diz para Timóteo, foge desses, Paulo está dizendo, fuja, porque fugindo desses você vai salvar a sua vida. Porque esses estão no time daqueles que estão lutando descaradamente, claramente contra Deus. Quando a ira de Deus vier sobre eles, não esteja no meio deles, porque o bicho vai pegar. Esteja do lado certo da briga que está acontecendo. Paulo está tratando aqui de um ponto importante. Ele está dizendo, não se esqueça, Timóteo, que há uma guerra espiritual. Eu sei que dizer isso num país como o Brasil, em que as pessoas tratam guerra espiritual de uma maneira tão ruim, é meio perigoso. Mas você não pode negar, porque o próprio Paulo diz em outros textos que há sim uma luta entre principados e potestades. Ele fala isso, ele fala, olha, vocês não podem esquecer que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós estamos lutando um contra o outro. Nós estamos lutando contra potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso. Quando a gente fala disso, sempre tem alguém que diz para mim assim, mas então foi até bom falar disso, porque às vezes na frente de casa sempre tem uma macumba, o que eu faço? Você tem duas opções se aparecer macumba na frente da sua casa. Se você é um cristão, um bom cristão, se a vela estiver acesa, você apaga. Se o frango tiver com muita formiga, você pega um saco de lixo, coloca dentro, ensaca, põe na lixeira. Quiser dar uma chutadinha ali para jogar para a sarjeta, pode também, não tem problema. Se tiver uma pedra 90, aquilo ali no sol, pelo amor de Deus, você nem cheire aquilo. Aquilo, a pedra 90 no sol, se você cheirou, você morre, você entra em coma alcoólico. Aquilo ali é um horror. Você pega, se abre aquilo longe da narina, joga ali, não tem problema nenhum. Agora, se você não for um bom cristão, vou te dizer, viu? Eu indicaria você mudar de casa. Pensar mudar de casa, um bairro mais tranquilo, sem essas artimanhas aí. Acontece que nós estamos vivendo numa época em que está escancarado algumas coisas demoníacas à nossa frente. E nós estamos vivendo como se as coisas não fossem tão demoníacas assim. Isso é absurdo para nós cristãos, porque o cristianismo sempre foi gente vivendo com os pés na terra, vivendo a missão com os pés na terra, mas tendo a cabeça nos céus e sabendo que há muita coisa que nós não vemos, mas que sim acontece e que influencia a nossa vida. Por isso é que nós dependemos de Deus, por isso é que nós confiamos em Deus, por isso que a resolução da vida não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas com o que Jesus fez na cruz. A nossa confiança está em Cristo, porque nós somos aqueles que vão dizer, Deus,
Nós não damos conta de cuidar dessa coisa toda, porque há coisa acontecendo que nós nem enxergamos. Porém, o fato de nós não enxergarmos algumas coisas que acontecem, não pode fazer de nós alienados ao que está ocorrendo, porque a Bíblia diz que está ocorrendo. Mas o texto continua. Mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa frase me chama a atenção. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando a gente encontra algumas palavras-chave na Bíblia, você tem que fazer um estudo um pouco mais aprofundado dela. Paulo está fazendo uma afirmação categórica. Ele está dizendo, todos, que se você vai para o grego, se você faz uma análise da língua original, nesse texto especificamente, quando Paulo diz todos, todo aquele, ele está dizendo todos. É basicamente isso mesmo. É todos no sentido de todos. Então a exegese de todos é todos. Estou dizendo isso porque a gente tem a tendência de olhar para esse texto e falar assim, todos, mas eu não sei bem. Não, você também. No entanto, a gente precisa ir para o texto acima e pensar o seguinte, mas Marquito, eu nunca fui perseguido por causa da minha fé. Eu não sou perseguido. Bom, se você não é perseguido por causa da sua fé, duas possibilidades. Primeiro, a Bíblia errou. E Paulo escreveu besteira, a Bíblia errou, e se a Bíblia errou aqui, a gente vai abrir uma jurisprudência muito perigosa, porque se ela errou aqui, quem garante que ela não errou em outros lugares? Então a gente perdeu o referencial bíblico, o negócio é a gente ir embora para casa e não pode mais dizer somente a Escritura. Se nós vamos viver o somente a Escritura, e a Escritura que nós dizemos ser somente a Escritura diz que todo aquele que viver de maneira piedosa será perseguido, e você não é perseguido, então vamos voltar às possibilidades. Primeiro, a Bíblia errou. Segundo, outra possibilidade, erramos nós na piedade. Lembra que Paulo disse, Timóteo, foge daqueles que têm aparência de piedade, mas eles não são piedosos. Eles têm aparência de piedade. E quem tem só aparência de piedade nunca vai ser perseguido, porque no final comprou o produto, que é a especialidade da sociedade que nós estamos inseridos, que é o quê? Máscara. E poucas máscaras vendem tanto, principalmente no mercado religioso, do que máscara de piedade. A máscara de piedade é extremamente conveniente, principalmente num ambiente como esse. É por isso que Paulo disse, foge desses que têm aparência de piedade. Como é que você vai descobrir aqueles que estão vivendo uma vida piedosa? Eles estão sendo perseguidos por causa do Evangelho. Então esses estão vivendo uma vida de piedade, porque estão inclusive sofrendo por causa da postura que estão assumindo. Mas Marquito, talvez 90% da igreja no mundo hoje não seja perseguida por causa da piedade. Por causa da piedade ou por causa da falsa piedade? Nós precisamos definir isso. Porque, irmãos e irmãs, pense com muita seriedade a respeito de somente a Escritura, daquilo que nós estamos afirmando. É impossível viver a Bíblia no mundo que nós estamos vivendo sem que você sofra retaliação por causa disso. É impossível. É por isso, inclusive, que muitos cristãos, com medo de comprar a briga do mundo moderno, começam a relativizar um monte de coisa. Por exemplo, nós estamos vendo algumas coisas absurdas. Nessa semana que acabou, um cara taca álcool em crianças de 4 a 6 anos e ateia fogo. Até agora, se não me engano, são 6 crianças mortas, mais a professora e o próprio sujeito. 4 a 6 anos, numa creche, no norte de Minas.
Eu quero dizer que se nós pensarmos no ser humano como a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, o ser humano nasce em pecado. E se não tiver algo que endireite esse ser humano, ele vai sempre piorar. Então esse tipo de coisa, talvez não nos deva assustar, porque se as pessoas, no fim dos tempos, serão tudo isso, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. Se as pessoas vão ser assim, talvez não nos deva mais escandalizar que pessoas entrem numa creche ateando fogo em crianças. Porque se você coloca todas essas características dentro de um único ser humano, nós estamos falando de um bicho, não de um ser humano. Não me estranha, não me estranha. Me causa repulsa, mas não me estranha uma mãe levando uma criança de 5 anos numa exposição onde essa criança vai tocar um corpo nu. Eu não vou entrar na discussão de se isso é arte ou não, porque eu não entro nessa discussão. Eu apenas digo que é arte, mas é arte demoníaca. Não me estranha viver num mundo em que isso acontece. Me estranha viver num mundo em que eu encontro cristãos defendendo isso. Isso me estranha. Me estranha viver num mundo em que cristãos estão dizendo assim, mas a mãe levou, a mãe estava presente. O fato de a mãe estar presente em algo não legitima nada, nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque se eu, como pai, levar a minha filha de 10 anos para o cinema e a classificação indicativa do filme for de 12 anos, eu posso responder por isso. Porque sabe-se que há coisas e há visões e imagens que influenciam criança de uma tal forma que não acontece com adulto. O adulto tem estruturas psicológicas que crianças não têm porque estão em processo de formação. É por isso que um dos baluartes de uma sociedade que ainda resiste, mesmo que de maneira trôpega, é como essa sociedade trata suas crianças. Então não me estranha viver no fim dos tempos em que pessoas farão isso. E deixa eu dizer para você, não é profecia. Não estou profetizando nada. Isso vai piorar. Vai piorar. O que me estranha é ver cristãos e cristãs relativizando a Escritura e contemporizando as coisas para que o discurso seja mais palatável num mundo demoníaco como esse. Ou nós dizemos somente a Escritura e vamos até o fim com o que isso tem a ver, ou nós vamos dizer, não, eu gosto da igreja, gosto das músicas, mas eu quero só aparência de piedade. Eu não estou afim de pagar preço de absolutamente nada. Mas outra coisa, a Bíblia está dizendo, contudo os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Eu não vejo isso. O fato de nós não vermos alguém caminhando em direção ao desfiladeiro, porque há uma espessa neblina que faz com que a gente não enxergue nada, não tira o fato de que o desfiladeiro está logo ali à frente e as pessoas vão cair nele e morrer. Até porque um tal Jesus, porque a gente pode olhar para o texto e falar assim, mas Paulo está sendo muito duro. Então vamos para Jesus, porque Jesus, no fim das contas, é o mestre do amor, como as pessoas dizem por aí. Jesus é o filósofo do amor, e todas aquelas coisas que fazem quase Jesus vestir saias. Mas vamos lá. O tal Jesus, esse mestre do amor, da paz, quase um hippie, um organizador do Woodstock. As pessoas pensam que quando chegar no céu vai ter Woodstock. Ele disse assim, quando chegar o dia do juízo final, algumas pessoas de aparência de piedade dirão assim, Senhor, em teu nome nós clamamos, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos e nós fizemos milagres. Aparência de piedade. Eles fizeram isso. Mas Jesus olha para eles e diz, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O lugar reservado para vocês é o lago que arde com fogo. É um tal Jesus que não se enquadra muito nessa visão Jesus, paz e amor, porque está mandando gente para o inferno. Essa parte também faz parte da Bíblia. E nós precisamos, assim como nós cremos num Jesus que diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. O mesmo Jesus que diz isso, diz, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu não tenho nada com vocês.
Nós, como igreja, precisamos não apenas pregar isso, mas viver isso. E o texto termina assim: quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, porque você sabe de quem aprendeu. Tem muita gente que diz que Paulo era meio metido, porque Paulo, inclusive quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu acho que nós precisamos, então, readquirir um pouco da arrogância paulina. Porque Paulo diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, e aqui ele diz assim: permaneça nas coisas que você aprendeu e tem convicção, porque você sabe de quem aprendeu, inclusive ele está se jogando na história. Paulo está dizendo: Timóteo, eu sei a quem eu sirvo. E como eu sei a quem eu sirvo, eu posso dizer para você que você deve seguir o que eu estou fazendo. Tem gente que diz, isso é arrogância. Eu digo, isso é convicção de quem se é. Quem aqui sabe nadar? Quem sabe nadar? As pessoas sabem nadar. Quem aqui que é pai e sabe nadar e ensinou o filho a nadar? Alguém aqui? É porque, como é que a gente ensina o filho a nadar? A gente diz assim, olha filho, não confie no papai, sabe? Não confie no papai. Papai é um pecador, safado. Não, se eu sei nadar e eu vou ensinar minha filha a nadar, eu falo assim para ela, filha, olha como que o papai está fazendo. Faz igual o papai. O pessoal que diz que crente é arrogante quando diz, viu, pode seguir o meu exemplo, eu sigo Cristo. Não, isso é arrogância. É o cara que depois leva o filho para a piscina e diz, faz do jeito que eu faço porque eu sei nadar. Isso não é arrogância? Não, isso é convicção de que eu sei o que eu estou fazendo. Nós precisamos de cristãos e cristãs que saibam o que estão fazendo, porque sabem que estão seguindo as Escrituras, e somente as Escrituras. E possam dizer com convicção, pode chegar junto, imitar o que eu estou fazendo, porque eu sei o que eu estou fazendo, porque eu estou seguindo a palavra. Claro que muita gente vai dizer isso através de uma pretensa e falsa piedade. Por isso Paulo diz, foge desses, porque esses vão levar você para o mau caminho. Foge daquele que diz que sabe nadar, mas quando você pula na água, ele vai para o outro lado e deixa você morrendo afogado. Mas se você encontra alguém que sabe nadar, pode pular do lado dele, porque se alguma coisa der errado, ele salva você. Assim como um pai faz com o filho. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E agora Paulo vai ser politicamente incorreto, retrógrado e todos os istas possíveis que você quiser. Toda a Escritura, toda, sem exceção, toda. De novo, exegese, toda aqui significa toda. Olhe para o irmão consolado e diga toda é toda. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Para que o homem de Deus, a mulher de Deus, sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Toda a Escritura é apta e nós afirmamos, somente a Escritura é apta para fazer isso. É claro que há muitas outras coisas boas para você ler, há outros livros muito bons. Mas o que a gente precisa parar é de usar qualquer outra coisa que não a Bíblia para nosso referencial de vida. Tem cristão por aí que eu vejo que ele acredita em horóscopos. E eu quero dizer para vocês aqui, quero confessar algo muito bom no coração. Eu leio horóscopo. Disse isso hoje de manhã e eu leio mesmo. Porque para mim horóscopo é muito engraçado. Eu acho muito engraçado. Para quem não sabe, eu sou de peixes. Com ascendente não faço ideia, mas eu sou de peixe. Às vezes eu encontro uns crentes que encontram comigo, falam, estou assim, você é de gêmeos, né? Não sou. Você é o quê? Sou de peixes. Ah, sabia, não tem como dar errado. Aí, se você, como eu, lê horóscopo, você sabe que o horóscopo é muito legal. Porque assim, você vai ler lá, está escrito assim, hoje, sorte no amor. Fala, opa! Eu uma vez estava lendo isso, a minha esposa está aqui, posso dizer com muita tranquilidade. Estava em um determinado lugar, que não vou falar o quê. Peguei lá o jornal para ler, enquanto esperava a pessoa que ia me buscar. Deu lá sorte no amor. Falei, ó, complicado, porque eu não estou em casa.
E eu não ia voltar aquele dia. Eu falei, mas como é que pode esse negócio sorte no amor? Eu não vou voltar para casa? Eu fiquei meio cabreiro. Tava saindo do hotel, a atendente falou bom dia. Eu falei, sai, demônio. Eu já entendi que ali era o perigo, ali já tava o negócio. Aí colocou lá no horóscopo lá, cor do dia, verde. Me deu uma roupa verde. Falei, meu Deus, eu vou ter que sair numa loja aqui comprar um negócio. Falei, só me faltava um negócio desse. Aí, não sei se você notou, que dependendo do horóscopo tem os números. Você dá uma jogada. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou jogar? Não, eu vou anotar. Eu vou ver. Tá falando por jogar esse número aqui, eu vou anotar, quero ver. Anotei, fui ver no outro dia, não deu. Aí eu fui lá olhar no outro dia, cada signo tem um número. Eu falei, como é que pode? Quantos sorteios de Mega Sena tem no dia? Tem um para cada signo? Atenção agora, Mega Sena de Capricórnio. Mega Sena de Capricórnio, 7, 27. Eu falei, não é possível um negócio desse. Ó, já tinha perdido 3,50 jogando na Mega Sena naqueles negócios. Tem ainda os signos da contravenção. Porque tem uns horóscopos aí que os caras colocam jogo do bicho. Quer dizer, ele está incentivando você à contravenção. Olha aí que coisa. Daqui a pouco vai ter hoje cerveja, cuidado com vinho. Eu não tenho crise nenhuma com ler essas coisas, porque eu me divirto lendo isso. E você está notando, pelo que eu estou falando, que eu leio mesmo. Zíbia Gasparetto, muito bom. Desculpa se você gosta de Zíbia Gasparetto, mas assim, eu leio, me divirto. Eu, como cristão, faço isso com muita tranquilidade. Agora, o complicado é saber que tem cristão que lê aquilo e fala, olha, mas não é que é? Não, não é. Mas não é mesmo. Se é somente a escritura, não é horóscopo. Se é somente a escritura, não é horóscopo. Não dá para conciliar as coisas. Não tem como. Se é somente a escritura, não é aquela vizinha que tem umas revelações especial também. Também não é. Não é aquele pastor ungido que de repente ele fala umas palavras aí. Uma vez, numa igreja que eu não posso falar, começou a ter umas revelações de quem devia casar com quem. Coisa isso aí. Um monte de gente casou e deu errado. Se é somente a escritura, que é apta para corrigir, para ensinar, para doutrinar, então não é nenhuma outra coisa. E nós precisamos abrir mão dessas besteiras. Não é. Não é aquele vídeo no YouTube. Não é a mensagem do ajuntamento. Não é. Somente a escritura. O que nós estamos fazendo aqui é uma leitura da escritura. Que inclusive você não deve ouvir como sendo palavra definitiva a respeito da própria escritura. Por isso é que o próprio Paulo diz que os crentes de uma região chamada Bereia, os bereianos, eram mais dignos do que os outros, porque Paulo pregava, quando ele chegava em casa, eles iam ver na Bíblia se aquilo era daquele jeito mesmo. Veja os caras, que fantástico. Paulo estava pregando. E eu vou dizer, nós vivemos uma época de idolatria de pregadores, que tem pregador pregando um monte de besteira por aí, o cara diz assim, mas foi fulano que falou. E daí? Fulano pode ser uma mula disfarçada. Ele pode ter sua aparência de piedade. E daí que ele falou? Se você alguma vez foi discutir alguma questão doutrinária e teológica e para tentar vencer o argumento, você disse o Marquito falou, seu argumento é uma porcaria. Porque para nós cristãos importa o que a Escritura diz. Esse é o nosso referencial definitivo. Para que a gente, inclusive, não idolatre qualquer outra coisa que não seja o Deus das Escrituras. Então tenha acesso às coisas. Não seja um crente alienado que não conhece das coisas. Apenas não se deixe moldar pelas coisas que não são a palavra de Deus. O nosso referencial é a palavra. Nós temos um monte de coisas que a gente pode ler que nos auxiliam, inclusive, a ter uma visão crítica através da palavra. A palavra é que dá a palavra final. E muito menos, claro, o que nós pensamos. Porque o que nós pensamos, vamos combinar, é muito influenciado pelo dia que a gente está. E a Bíblia
quando lida com esse referencial de somente as Escrituras, não muda somente a mente. Porque você pode ter um profundo conhecimento teológico sem que isso implique em absolutamente nada. Quando nós dizemos somente Escritura, nós estamos dizendo de uma leitura das Escrituras que mude o que nós conhecemos, mas que mude o nosso coração. Que o centro da nossa vontade seja mudado. Que os nossos desejos sejam mudados. Eu acho fantástico quando eu encontro homens dizendo que reaprenderam a amar suas esposas porque leram a Bíblia. Só a palavra pode fazer isso. Mulheres dizendo que reaprenderam a amar seus maridos porque leram a Bíblia. Filhos dizendo que aprenderam a honrar pais porque leram a Bíblia. Pais ensinando seus filhos no caminho do Senhor porque leram a Bíblia. Homens fazendo negócio de maneira digna, mesmo num país corrupto como o nosso, porque leram na Bíblia que é assim que cristãos devem se portar. Só a Bíblia tem capacidade de fazer isso. Quando nós dizemos somente a Escritura, nós estamos dizendo porque não há nenhuma outra palavra que nos conduza à palavra que é Cristo. E é isso que importa. Porque nós não queremos ter como referencial qualquer outra coisa. Nós não queremos ser aqueles que usam a desculpa de ir onde Jesus foi para não fazer o que Jesus fez. Nós queremos ser aqueles que compreendem o que Jesus fez na cruz e vão viver a morte e a ressurreição de Jesus e o poder da ressurreição de Jesus em suas vidas todos os dias até o fim dela. Até o dia em que nós não ouviremos de Jesus: afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Mas ouviremos de Jesus: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. É para isso que nós corremos. Essa é a nossa corrida. Nós queremos completar a carreira e guardar a fé. Tudo para a glória de Jesus. Tudo para o louvor de Jesus. E somente a Escritura nos conduz a isso. Eu quero terminar dizendo que isso não pode fazer de você um bibliólatra, que é aquele que adora o livro, pelo livro. Você já deve ter visto isso em algumas casas, casas que têm a Bíblia aberta no Salmo 91. Uma vez fui em uma casa, tinha lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Aí eu falei, vou ver isso aí. Cheguei perto assim, dei uma passada de dedo assim, né? Aquilo tinha um pó. Eu fiquei pensando, se alguém tem uma rinite alérgica e vem nessa casa, a pessoa morre. Vai ter uma crise de rinite alérgica, porque a pessoa acha que a Bíblia ela tem um poder que emana dela e tem gente que tem gente inclusive que a pessoa assim, porque tem umas Bíblias que a gente vai usando e vai ficando velha, né? Vai ficando velha, cai uma página aqui, cai outra página ali, aí a pessoa tem crise. E agora? O que eu faço? Ele compra outra Bíblia, porque a Bíblia dele já está faltando umas partes, aí ele fica com medo de jogar fora a Bíblia. Aí ele pensa assim, mas não posso jogar fora a Bíblia. Porque ela acha que a unção está na página, está no papel. E imagine você, sei lá, o lixo, aí tem a sua Bíblia, você faz assim. E agora? Quero ver. Aí tem gente que pensa, se eu conhecer um ateu, vou entregar para ele jogar fora para mim. Acho que ele vai conseguir fazer isso. Tomara que eu encontre um ateu. E tem um professor na faculdade que vai gostar de jogar a Bíblia fora. Vou entregar para ele. Não, nós não somos bibliólatras. Porque para nós a força não está no papel, na página. Está no ensino. Que muda o nosso coração. Que transforma a nossa postura. E nos leva cada vez para mais próximos de Jesus. A quem nós queremos dar toda a honra e toda a glória. Amém. Deus, obrigado por tua palavra, que molda a nossa vida. E nós queremos pedir que somente ela venha nos dar o direcionamento total, completo, para o modo como nós devemos viver a vida no mundo como o nosso. Nós queremos amar a tua palavra. E amar a tua palavra porque sabemos que ela vem do Senhor e tem Cristo como centro. E que o nosso amor a Jesus
redunda em amor pela palavra de Jesus. Mas um amor que não tem a ver apenas com gostar do que a gente ouve, mas com praticar dia após dia o que nós temos aprendido nela. E que o Senhor nos ensine como igreja que somente a Escritura, para sempre, é o referencial definitivo, a nossa única regra de fé e prática para a honra e glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém.